Aonde que entra a eletroporação? Tá. Câncer de pâncreas estágio 4. É o câncer de pâncreas quando já tem metástases. A primeira condição é qual é o contexto. Um câncer de pâncreas que tem um tumor localizado relativamente pequeno, com metástases exclusivamente para o fígado. Pequenos nódulos no fígado, pequenos, poucos, que foi um bom respondedor. Então, vamos desenhar um cenário aqui onde eu acho que a gente pode pensar em tratamento mesmo no contexto metastático. Ponto número 1, isso não costuma ser recomendado. Nenhum guideline recomenda. Esse é o primeiro ponto. Mas, quando a gente pega pacientes que têm muita performance, ou às vezes paciente jovem, às vezes com uma mutação favorável, como um BRCA, por exemplo, que é uma mutação que a gente sabe que traz um prognóstico melhor para o câncer de pâncreas. Esse paciente vai fazer quimioterapia. E daí os nódulos no fígado, imagina que ele teria 3 nódulos no fígado de 2 centímetros, diminuem para meio centímetro. O tumor do fígado, do pâncreas, que tinha 5 centímetros, diminuiu para 2 centímetros. Poxa, ele teve uma resposta excepcional. O marcador que era 1000 veio para 50 ou para 30, o marcador normalizou. A gente sabe que a quimioterapia não mata todas as células. Uma vez que você viu o tumor, a quimioterapia não mata todas as células. Mata muitas, mas não mata todas. Este contexto, apesar de ser um estágio 4, incurável, eu acho que a gente pode oferecer eletroporação na massa pancreática e ablação dos nódulos hepáticos e deixar esse paciente livre de doença. Esse contexto tem pacientes com resposta sustentada, pacientes que pararam tratamento de quimioterapia e que estão há mais de ano sem evidência de doença. Então eu não acho que a gente deva simplesmente jogar a toalha porque tem nódulos no fígado. Eu acho que tem que avaliar caso a caso. Peritônio é outra doença. Peritônio é um contexto pior. Quando tem metástases pulmonares, geralmente é um câncer de pâncreas mais indolente. Então, não sei se vale a pena tratar as metástases pulmonares. Se for uma metástase, oligometastático, eu acho que existe hoje espaço para esse paciente oligometastático, bom respondedor, né, um paciente que respondeu muito bem à quimioterapia, a gente conversar e discutir o benefício de tentar tratar todos os pontos de doença, deixar o paciente livre de doença para poder parar a quimioterapia e esperar. E alguns pacientes, de fato, se beneficiam. Não são todos. Alguns pacientes, infelizmente, depois de 2 meses já voltou nódulos no fígado, mas a gente vê alguns pacientes, quando bem selecionados, que têm uma resposta sustentada, uma resposta que por meses fica sem precisar de quimioterapia e levando a vida normal. Então, eu acho que é um contexto. Eu sempre falo para os pacientes, a gente muitas vezes se envolve no início, né? Colocando às vezes o portocate do paciente, fazendo a biópsia do paciente. Então, no início. E o que eu sempre falo para os pacientes é, espera a quimioterapia. A gente não pode falar o que vai acontecer antes de ver a resposta à quimioterapia. Se você lê no Google, você se desespera. Os dados são muito ruins, o que o Google vai te falar é péssimo. Mas não é assim para todo mundo. Então, calma quando a gente tem o diagnóstico. Começa o tratamento. Eu tenho tumor no fígado e no pâncreas. É grave? É grave. É grave. Eu vou morrer em 6 meses? Não. Não. Vamos começar o tratamento. O tratamento evoluiu muito. Vamos ver qual é a sua resposta ao tratamento. O tumor diminuiu, os nódulos no fígado diminuíram. É possível tratar todos os pontos? É desejo do paciente fazer alguma coisa a mais do que existe consolidado na literatura?
Quando a resposta é sim, 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 eu acho que daí sim, pode-se entrar com eletroporação, visto que é menos mórbido, não vai acarretar em longo período de internação, não vai acarretar em longo período sem o paciente conseguir caminhar ou fazer suas atividades diárias, e trata todos os pontos do fígado com ablação. Eu sou resistente à ideia de cirurgia nesse contexto, porque parte do racional é fazer alguma coisa que não vai atrapalhar a vida do paciente. Então você vai ter o benefício de tratar todos os pontos de doença sem ter o desgaste de perder peso, perder performance, ficar com dor, internado, sem conseguir comer, com gastroparesia, sonda no nariz, enfim. Então eu acho que esse é um contexto onde a gente pode propor tratamento local, tratamento do câncer de pâncreas e das metástases hepáticas no câncer de pâncreas. Mas volto só a reforçar que vai ser a menor parte dos pacientes que, de fato, se beneficiariam deste tratamento. E a maioria dos pacientes, na verdade, que chegam no meu consultório em estágio 4, eu declino. Eu falo, infelizmente, sua doença está progredindo, não é o momento para tratar, ou infelizmente é muita doença hepática, não é momento para tratar, ou infelizmente você tem carcinomatose peritoneal, não é possível tratar, ou infelizmente seu tumor é muito grande, não é possível tratar. Infelizmente, a maior parte dos pacientes com doença metastática não serão candidatos ao tratamento de ablação e eletroporação. Mas para aquela parcela de bons respondedores, que é possível se limpar todos os nódulos e tratar o câncer de pâncreas, a gente oferece sim. Infelizmente, temos alguns pacientes que a gente está acompanhando já há meses, anos, poucos anos, é verdade, a eletroporação tem 3 anos, mas que estão bem. Então, eu acho que quando bem selecionado, pode ser uma opção, mas todo cuidado para a seleção. De novo, deve ser avaliado por alguém que está acostumado a tratar câncer de pâncreas, um oncologista que está acostumado a tratar câncer de pâncreas, para a gente conseguir escolher bem qual paciente que a gente vai oferecer algo que a gente sabe que não está consolidado, não tem um estudo grande falando. Existem séries de casos, existem relatos de casos, né? Então, o que o paciente tem que o torna especial para você oferecer algo que vai além do que se recomenda por guidelines. Perfeito. E é uma especialidade da oncologia intervencionista que aborda o paciente em toda a jornada dele, como você citou, desde a biópsia ao portocate, tratamentos, pega até fases paliativas. E muita pouca gente tem esse acesso, conhece da especialidade, ouve falar de uma cirurgia ou outra, de um procedimento ou outro. Para o acadêmico de medicina ou para o residente que deseja fazer essa especialidade, é para qualquer um? Aonde que ele pode conhecer um pouco mais, aonde que ele pode conviver para entender como que funciona, para daí fazer as suas escolhas. Hoje no Brasil, onde você recomenda que tanto o acadêmico quanto o residente experimente um pouco da especialidade para fazer sua escolha? Olha, se você é estudante de medicina, você pensa em oncologia, eu acho importante você considerar oncologia clínica, radiologia intervencionista com foco em oncologia, né? Um oncologista intervencionista, considerar cirurgia oncológica. E cada área da oncologia com seus pontos, né? O oncologista clínico talvez seja quem mais abraça o paciente, né? Vai estar em contato com o paciente muito próximo em toda a jornada. Seria talvez o comandante desse navio, o oncologista clínico. O cirurgião oncológico tem uma importância muito grande com a cura em tumores grandes, com a cura em tumores avançados, retirando doença, limpando doença peritoneal, tratando muitas vezes complicações que acontecem na trajetória do paciente oncológico, como obstrução intestinal, por exemplo. E o oncologista intervencionista também entra
como um apoio, mas é nítido o crescente da oncologia intervencionista no quesito de cura. Então, se antes a gente tratava muito a questão do paciente paliativo, hoje a gente está muito envolvido com a cura dos pacientes, visto o número de procedimentos, de tratamentos que a gente tem a oferecer. O caminho hoje no Brasil é via radiologia intervencionista. Então você pode fazer cirurgia vascular ou radiologia para depois prestar radiologia intervencionista. Dentro da radiologia intervencionista, você vai ter alguns centros que desenvolvem mais a parte de oncologia. O Hospital das Clínicas, o Einstein, a Redditor aqui em São Paulo, o INCA no Rio de Janeiro, o AC Camargo, acho que seriam os principais que desenvolvem oncologia intervencionista. Talvez em Recife também tenham um contato com oncologia intervencionista, acho que são os principais centros formadores de oncologia intervencionista. Talvez o mais dedicado à oncologia intervencionista seja mesmo o fellow da Redditor em São Paulo, onde a gente, se bem que junto com a AC Camargo e com o INCA, são fellows dedicados à oncologia, né, dentro da radiologia intervencionista. E é uma especialidade que tende, sim, ao meu ver, a crescer. É uma identidade, uma especialidade que peca por identidade, é escondida. Eu acho que muito porque são poucos oncologistas intervencionistas, são muitos radiologistas intervencionistas. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que diferencia um do outro. Eu acho que não é todo radiologista intervencionista que conhece oncologia, que sabe indicar o momento de se fazer um tratamento. Hoje no meu consultório foi um paciente de Brasília que me procurou querendo fazer uma eletroporação do pâncreas, porque tinha procurado um cirurgião que tinha dito que ainda não dava para operar. Poucos intervencionistas recebem esse paciente e ditam conduta. A maioria recebe a conduta já pronta. Então, eu acho que a questão de você ser um oncologista intervencionista é você participar do processo de decisão do tratamento. É explicar para o paciente que não é o momento também para fazer eletroporação. Agora você vai procurar o oncologista clínico para fazer este tratamento, seria a minha sugestão. Ele pode discordar, ele pode propor um outro esquema de tratamento, mas você já sabe qual que seria a minha preferência. E depois o oncologista clínico segue com o tratamento de quimioterapia e a gente acompanha juntos. Quando tem uma resposta adequada, daí em conjunto, é o que eu digo, participar do processo de decisão. Talvez essa seja o que hoje poucos fazem dentro da radiologia intervencionista. E acho que o que diferencia um radiologista intervencionista de um oncologista intervencionista é estar diretamente ligado ao processo de decisão. Se você participa do processo de decisão, você entende que o melhor não é fazer a avaliação, o melhor é operar neste contexto, neste paciente. Ou o melhor não é fazer uma eletroporação, é fazer a quimioterapia neste contexto, neste paciente. Agora, se você não participa do processo de decisão, se a decisão é tomada pelo oncologista clínico com o cirurgião e te avisam, olha, estou te falando aí, toma esse caso para você, faz uma biópsia para mim, ou faz uma ablação para mim, ou faz uma quimioterapia intraarterial para mim, e você basicamente faz o papel técnico, mas você não faz o papel médico. E acho que hoje no Brasil falta isso, falta mais radiologistas intervencionistas integrados no processo decisório. Essa é a minha percepção. Acho que é crescente o número de radiologistas intervencionistas envolvidos, querendo se envolver, porque isso é outra coisa, não acho que são todos que querem se envolver. De certa forma é cômodo em alguns aspectos. Você faz só o tratamento e quem acompanha, quem vê se o resultado foi bom ou ruim, quem depois responde pelas intercorrências que esse paciente vem a ter ao longo da sua jornada, é o oncologista clínico exclusivamente. Eu não penso dessa forma. Eu acho que quando você se envolveu com o paciente, você deve
acompanhá-lo também ao longo da jornada. Próximo, sempre muito próximo da oncologia clínica. Eu acho que quanto mais conciso for esse relacionamento do cirurgião, do oncologista, do radioterapeuta, do intervencionista, melhor vai ser para o paciente. O paciente vai ser quem vai se beneficiar no final dessa proximidade. Eu trabalho na Rede D'Or em São Paulo, e acho que isso é exemplar dentro do nosso serviço. A comodidade, a facilidade que tem de integração em pró do paciente, aonde não tem vaidade em falar, esse caso eu acho que é melhor fazer uma radioterapia, ou esse caso eu acho melhor operar. Dos pacientes que eu vi hoje, um eu falei para operar, um eu falei para fazer quimioterapia, um eu falei para fazer radioterapia e um eu falei para fazer, de fato, uma eletroporação numa recorrência de câncer de reto na pelve. Mas a maior parte dos pacientes que eu vi hoje no consultório não sugeri fazer um tratamento comigo. E a gente tem dentro da nossa oncologia esse ponto muito estabelecido, onde a gente troca experiências, a gente troca dúvidas, tiram dúvidas, compartilhamos o caso de um paciente para chegar na melhor opção de tratamento. Eu acho que é por aí. O intervencionista, o oncologista, intervencionista precisa estar envolvido nesse processo de decisão de tratamento.